Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos nos seus lares também. Que a gloriosa paz do Senhor esteja com a vida de cada um de vocês. Salmo, irmãos, vamos colocar em pé aqueles que puderem. Salmo 18. Salmo 18. Alguns versículos para a nossa meditação nessa noite. Amém, irmãos? Eu te amo, ó Deus, ó Senhor, minha rocha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram. As torrentes da destruição me surpreenderam. Até aqui, irmãos. Nós sabemos que se a nossa vida estiver nas mãos do Senhor, que a nossa rocha, esta rocha que é o Senhor, nós estamos bem protegidos, estamos bem seguros, estamos guardados. Que a nossa vida esteja sempre guardada pelo Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E se tivermos refugiado no Senhor, que é a nossa fortaleza, nada daquilo que o inimigo lançar contra as nossas vidas vai nos atingir, irmãos. Vamos estar sempre buscando ao Senhor, clamando a Ele, colocando tudo diante dEle, que é soberano, que é santo, que é digno de ser louvado, de ser adorado. Somente o Senhor, que é conhecedor da nossa vida, das nossas necessidades. Deus é fiel e justo para nos abençoar, irmãos. Que nesse momento eu gostaria que você fechasse os seus olhos, fale com o Senhor, conte para o Senhor Jesus onde está a tua dor, qual é o teu problema, qual é a tua dificuldade. Que esse Deus poderoso, que tem cuidado de nós, Ele está com as suas mãos estendidas. A palavra do Senhor diz que as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. Elas não estão encolhidas. Fale com o Senhor, conte para o Senhor o seu problema. Você que está aqui, você que está no seu lar, você que está participando deste culto, onde você estiver, coloque a sua vida, as suas necessidades diante do Senhor. Não tenha medo de colocar, de falar para o Senhor onde é a tua dor. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nos colocamos diante do Senhor nesse momento em oração, com o nosso coração agradecido a Ti, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos proporcionado mais uma vez, Pai. Estamos diante do Senhor louvando, exaltando, Pai, glorificando o Teu nome, porque o Senhor é santo, o Senhor é digno de ser louvado, de ser exaltado. Pai amado, o Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor conhece a necessidade dos irmãos que estão aqui presentes, daqueles que estão a caminho desse lugar, daqueles, Senhor, que estão nos seus lares, Suricalamalaya, Surianda. Oh Deus Santo, Deus maravilhoso, visita o coração de cada um. Senhor, visita, meu Deus, que realmente a nossa vida ela esteja em Tuas mãos, Pai. O Senhor que é o nosso refúgio. Ah, Senhor, essa rocha, Pai, que tem nos sustentado, esta rocha que tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, Pai. Abençoa as famílias desta igreja. Abençoa, Senhor, aqueles que estão enfermos. Senhor Jesus, venha nos renovar cada dia. Venha nos sustentar, Deus, debaixo das Tuas mãos. Venha de encontro, Senhor, às necessidades dos Teus filhos, da Tua igreja aqui nesse lugar. Este povo é Teu, Pai. O Senhor pagou um preço tão alto por nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti nesse momento, crendo, Pai, na vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor de todo o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos.
Existe uma filosofia, uma doutrina, vamos dizer assim, que diz que Deus criou o mundo, mas dele se afastou. Deus criou todas as coisas e foi fazer outra coisa. E diz que Deus não se relaciona com a sua criação. Os deístas pensam dessa forma. É como se Deus tivesse criado o mundo, dado corda e deixado andando sozinho. Mas nós temos um exemplo, um dos vários exemplos na Bíblia, que nos falam o quanto Deus se relaciona com a sua criação. O quanto esse Deus que nos criou também se relaciona com nós. Nós temos um exemplo quando Jesus está falando aos seus discípulos para que eles não estivessem ansiosos com qualquer coisa que fosse. Porque eram os gentios que se preocupavam com essas coisas vãs, com coisas passageiras. Ele está dizendo assim: olha, as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, nem juntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Então, nós não servimos a um Deus que nos criou e nos abandonou. Nós servimos a um Deus que se relaciona conosco. E esse Deus, como essa canção diz, é soberano. Apesar de tudo, Ele é soberano em nossas vidas. Ele deve ser soberano. Apesar da glória que Ele tem, Ele deve ser soberano em nossas vidas. Que você possa fazer deste momento de louvor e adoração o seu momento de adoração a Deus, o seu culto racional a Deus. Não se esqueça que Deus atende às nossas orações, que Deus escuta os nossos pedidos. E mais uma vez nessa noite nós estamos aqui com corações gratos a Deus, para dizer o quanto nós amamos a presença dEle. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Ah, Senhor, obrigada. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo e apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor, Senhor, E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. ah, Senhor, apesar de sermos pecadores, o Senhor se importa conosco. E isso motiva o nosso coração, Deus, diante de tantas coisas que vêm acontecendo. Saber que, apesar da sua soberania, o Senhor é relacionável, o Senhor é alcançável. E por isso os nossos corações são gratos. E como forma de gratidão, nessa noite você tem a oportunidade também de estar ofertando na casa do Senhor, dizimando. Você tem total liberdade. A passagem, Mateus, continua falando, no versículo 33, assim: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O texto fala de como nós, com as nossas angústias, com as nossas ansiedades, deixamos de fazer o que é essencial, que é buscar o reino de Deus. E Jesus, alertando os seus discípulos, ele diz: buscai primeiro o que realmente interessa. Buscai realmente o que é verdadeiro, aquilo que não é passageiro, aquilo que não é fútil, como a comida, a bebida, a roupa. Buscai aquilo que realmente interessa. Buscai o reino de Deus. E tudo aquilo que você precisa te será acrescentado. Quando nós falamos sobre reino, nós falamos sobre Deus. E quando nós falamos sobre Deus, nós falamos sobre a grandeza que é o nosso Deus. E nessa noite, que os nossos corações, eles possam, além de contemplar tudo isso, que é o reino de Deus, dizer com o coração grato para que Ele possa reinar sobre as nossas vidas. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio
ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. O nosso coração, e por isso, Senhor, reina sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa reinar sobre os corações aqui nessa noite, que o Senhor possa reinar sobre os sonhos, sobre os projetos dos teus filhos. Senhor, que nada ocupe o teu lugar no nosso coração. O nosso coração deve ser conduzido por ti. A nossa vida deve ser regida por ti, Senhor. E por isso, uma vez mais, nós cantamos, Senhor, reina sobre as nossas vidas, Espírito Santo de Deus. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Louvor. A ministração da Kathleen foi que, Senhor, nada ocupe o seu lugar do nosso coração. Que nada possa ocupar o lugar de Deus no nosso coração. Amém? Como nós precisamos ouvir isso? Como nós precisamos nos lembrar dessa verdade, não é mesmo? A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Oséias, capítulo 6. Oséias, um dos profetas menores, um dos profetas que eu mais admiro, gosto muito. Oséias, capítulo 6, o verso 1 diz assim: Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. E ao 3º dia nos restaurará, para que vivamos
em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei. Por meio dos meus profetas, eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Pois desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Na cidade de Adão, eles quebraram a aliança e me foram infiéis. Gileade é uma cidade de ímpios, maculada de sangue. Assim como os assaltantes ficam de emboscada à espera de um homem, assim fazem também os bandos de sacerdotes. Eles assassinam na estrada de Siquém e cometem outros crimes vergonhosos. Vi uma coisa terrível na terra de Israel. Ali, Efraim se prostitui e Israel está contaminado. Também para você, Judá, foi determinada uma colheita, para quando eu trouxer de volta o meu povo. Podem se sentar, irmãos. Deus de graça, Deus de bondade, Deus de amor, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos pela sua palavra, que traz o verdadeiro alimento para a nossa alma. Essa palavra que confronta os nossos corações. Nós te louvamos por isso. Te louvamos porque nós reconhecemos o nosso estado de pecador. Reconhecemos, Senhor, o nosso estado de que nós precisamos de Ti. Precisamos ouvir aquilo que o Senhor e a Sua palavra têm para falar aos nossos corações. Que o Seu nome seja exaltado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Oséias, como eu disse, foi um dos profetas menores e foi um profeta do reino norte de Israel. Ele foi um profeta na mesma época de Amós, Isaías, Miqueias, só que no reino de Judá. E para nós entendermos um pouquinho sobre o contexto de Oséias, há um fato muito interessante na vida desse profeta. Porque o casamento do profeta, ele prefigura o estado decaído de Israel. Deus mandou Oséias se casar com uma prostituta chamada Gomer. E então as escrituras mesmo diz que ele se tornou pai de 3 filhos da infidelidade. E isso nós encontramos de cara no primeiro capítulo de Oséias, no verso 2 que diz: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor já disse algo para ele fazer. O Senhor lhe disse: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. O relacionamento de Oséias com sua esposa adúltera representava a ligação que Israel, que foi um povo desleal, tinha com Deus. O casamento de Oséias representava isso. E também, como nós vemos, no verso 5, foi dele a tarefa de despedaçar e matar Israel com a palavra de juízo. Aqui o Senhor está dizendo que por meio dele, Oséias era um profeta e o profeta dizia aquilo que Deus mandava ele dizer para o povo. E as palavras que Deus mandou Oséias dizer eram palavras de juízo. Mas algo que nós vemos de muito interessante no início desse capítulo é que nós vemos algumas etapas que Deus trabalha com Israel. Ele mostra como Deus trabalhou na vida dos israelitas. Como ele diz, ele nos despedaçou, mas nos trouxe cura. Ele nos feriu, mas sarou nossas feridas. Então, de início, nós vemos que esse é o trabalhar de Deus com o povo de Israel. O Senhor exerceu juízo
mas o Senhor também exerceu misericórdia. E nós precisamos entender que o povo de Israel, ele estava sobre um mar de idolatria. Isso nós sabemos não somente no capítulo de Oséias, mas em algumas outras partes da Bíblia. Mas especificamente aqui, no momento onde Oséias foi levantado por Deus para ser o profeta desse povo. Esse povo estava cometendo muito pecado. Esse povo estava se afastando de tal forma do Senhor. Ele estava, como eu disse, sobre um mar de idolatria, prostituição e distanciamento do Senhor. E aqui eu vou citar para vocês algumas partes que é relatada dentro do livro de Oséias, como, por exemplo, no 4:10. Esse verso diz que, parte desse verso diz que eles abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição. 7:14. Eles não clamam a mim do fundo do coração. E esses versos foram versos inspirados por Deus, ou seja, o próprio Deus estava expressando isso do seu povo. E por último, no 7:16, eles não se voltam para o Altíssimo. Oséias estava falando isso para o povo do Senhor. O livro de Oséias, irmãos, necessariamente esse capítulo 6, ele nos apresenta um povo doente. Oséias nos apresenta um povo que não estava bem, mas um povo que precisava de uma cura. Eles precisavam curar-se. E então, assim como ele aponta que esse povo estava doente, o profeta, aqui nesse capítulo 6, ele também aponta o remédio que aquele povo precisava. E eu queria que você, conforme nós fomos nos localizando no texto, que você pensasse sobre a sua vida, que você pensasse sobre a atual situação da qual nós estamos vivendo e que o mundo já vem vivendo. O remédio que Oséias propõe aqui é de conhecermos ao Senhor. E o verso que eu mais gosto, o que mais me chama a atenção, dentro desse capítulo 6, é o verso 3. E ele diz: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos, esforça-te por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Isso é uma afirmação. Então, tão certo como nascerá o sol, ele há de aparecer. Ele virá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E nessa parte, o Oséias usa uma metáfora que, especificamente para aquele contexto, eles entendiam muito bem. Mas nós vamos olhar um pouquinho mais para frente o que exatamente ele queria dizer. Mas de início, eu queria que você prestasse atenção junto comigo. Oséias disse para aquele povo: vocês estão afastados do Senhor. Vocês estão doentes. Mas há um remédio. Conheçamos o Senhor. Conheçamos o Senhor, irmãos. Conhecer ao Senhor precisa ser algo intencional. Aquele povo precisava ter a intenção de conhecer ao Senhor. Eles precisavam desejar aquilo. Conhecer ao Senhor deve ser algo vindo do coração. E eu acho isso muito belo, porque quando nós queremos conhecer algo, queremos aprender algo, nós às vezes, queremos conhecer algo e achamos que nós vamos usar somente o nosso cérebro, colocar o nosso cérebro em ação para aprendermos sobre aquilo, e a nossa dedicação e a nossa memória. Mas conhecer ao Senhor vai muito além disso. E
nós iremos falar um pouquinho sobre isso também. Conhecer ao Senhor. O fato de você querer conhecer ao Senhor implica na afeição do seu coração, no desejo, no íntimo do seu ser. Você precisa desejar com o seu coração e não somente com a sua mente. E o profeta Oséias estava dizendo isso ao povo. Vocês precisam conhecer ao Senhor, mas precisa ser algo intencional. E no capítulo 4, do verso 6, diz que esse verso é um verso muito conhecido e nos serve muito para entendermos o contexto onde Oséias estava profetizando. O capítulo 4, do verso 6, diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Aqui nós vemos que, talvez, irmãos, eles não rejeitaram a Deus, mas eles rejeitaram o seu conhecimento. E Deus, ele diz que, uma vez que vocês rejeitaram o meu conhecimento, aquilo que eu tenho falado com vocês através dos meus profetas, vocês rejeitaram. E então, eles não rejeitam a Deus, mas rejeitam o seu conhecimento. E é engraçado porque nós vivemos em um momento, vivemos em uma era onde as pessoas, elas até acreditam na existência de um Deus, mas elas não querem o seu conhecimento. E isso é um fato nessa era que estamos vivendo. Porque toda pessoa, irmão, tem aquela sementinha da religião dentro dela. Então, ela sabe da existência de um Deus. Ela pode, talvez, não propriamente acreditar na existência de um Deus que o cristianismo acredita. Mas ela vai criar um ser divino. Ela vai criar. Ela vai criar algo para ela se apegar, uma verdade que não é uma verdade. Ela vai se apegar a isso. E nós vemos isso dentro da nossa realidade. Porque senão, se eu não adoro a Deus e se eu não acredito em nenhum outro Deus, talvez eu esteja sendo meu Deus. Então o homem, por consequência da queda, ele cria. Então Deus deixa de criar o homem à sua imagem e semelhança, mas o homem cria um Deus à sua imagem e semelhança. Mas em que ponto você quer chegar, Larissa? Até que ponto você, que é cristão, rejeita o conhecimento de Deus? Porque muitas vezes a gente acha que a gente é tão certinho, a gente acha que a gente é tão bonzinho, a gente acha que a gente lê a Bíblia e a gente acha que nós aceitamos as verdades do Senhor e nós temos o conhecimento do Senhor de forma tão bela. Mas até que ponto nós rejeitamos o conhecimento do Senhor? Senhor, até aqui eu entendo. Até aqui eu sigo. Mas até aqui o Senhor está me pedindo para ir demais. Até aqui eu não quero. E isso implica em algo muito sério nas nossas vidas. O conhecimento de Deus, ele nos confronta, por isso a nossa natureza o rejeita. O conhecimento de Deus, irmãos, ele é a verdade. E o nosso coração pecaminoso, ele não quer isso. A nossa natureza não aceita, porque aquilo que é verdadeiro vai romper com aquilo que é falso, com aquilo que é errado. Então, se dependermos da minha e da sua natureza, você jamais conhecerá o Senhor. E é por isso que o nosso Deus é tão belo.
É por isso que o nosso Deus é tão grande, porque se dependêssemos de nós, nem aqui nós estaríamos. Você não escolheria estar aqui adorando ao Senhor, se dependesse de você. Mas há o Espírito Santo dentro do nosso coração. E Ele planta esse desejo no nosso coração de buscar a Deus. E é por isso que nós precisamos estar numa busca constante. O conhecimento de Deus, irmãos, é algo muito precioso nas nossas vidas. E o verso 3 do capítulo que estamos lendo, ele continua. E ele diz: Ele virá a nós, ele diz, como uma chuva para a terra. E essa comparação, ela demonstra que o Senhor, o semblante de Deus, ele será como a chuva que irriga a terra. Então, quando a terra ela fica seca, depois de prolongado calor, essa terra ela não vai brotar. Essa terra ela vai ser incapaz de produzir frutos. Mas então Oséias continua e ele diz: mas a chuva lhe restaura a sua umidade e vigor. Ele diz que virá uma chuva que restaurará. E essa chuva trará vida novamente para aquilo que estava morto. Assim o profeta, ele reforça a esperança de uma completa ressurreição. Ele virá a nós como a chuva tardia. Embora os israelitas, irmãos, houvessem se tornado tão secos, que não tivessem mais qualquer vitalidade, todavia haveria virtude na graça divina. Quanto na chuva que frutifica a terra, mesmo quando ela parece ser estéril. Mesmo quando, talvez, a sua terra parecer ser tão infrutífera, Oséias, ao mesmo tempo que estava exortando aquele povo, ele estava falando de quem Deus era. Nós temos a esperança num Deus que virá nos resgatar. A esperança na salvação, na graça divina. Eu não entendo como algumas pessoas não conseguem enxergar a graça de Cristo, a graça de Deus no Antigo Testamento, se nós a encontramos em tantos detalhes das Escrituras. A graça do Senhor, irmãos, ela só nos mostra o quanto nós não somos merecedores dela, mas ela é derramada nas nossas vidas. Então, o coração do homem, quando ele se volta à idolatria, ele se torna uma terra estéril. Assim, diante da situação que Israel se encontrava, era necessário que eles se arrependessem. Então, eu encontrei um comentário muito interessante de Calvino. Ele diz que o início do arrependimento é uma percepção. Isso eu achei grandioso, porque o arrependimento nos leva a enxergar algo. Mas o coração que contém idolatria, não. E então Calvino diz, o arrependimento é uma percepção da misericórdia divina. Esta é a significação das palavras quando ele diz, e é o que nós lemos no início do capítulo 6. Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos curará. Isto é, Deus não aplica sobre nós chagas mortais, feridas que não há cura. Mas Ele fere para nos curar. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que para você receber cura, você precisa estar ferido de algo. Mas nós não queremos estar feridos. Nós não queremos isso. Nós não queremos passar por isso. Mas nós queremos o Deus da cura. Mas o Deus do juízo nós não queremos. O Deus que nos corrige, não. Deus é bonzinho. Deus é 100% bom, 100% santo. Mas Deus é justo. É 100% justo. E é por isso que nós vemos grandeza no nosso Deus. Irmãos,
como nós estamos falando um pouquinho acerca disso, eu quero que você pense comigo a respeito da idolatria que Oséias estava falando aqui. E quando nós falamos de idolatria, nós não podemos deixar de falar do nosso coração. Então, falemos um pouquinho sobre o estado do nosso coração. Eu gosto muito do conceito que a Bíblia ela nos traz sobre o coração. E eu já falei em algumas vezes. Culturalmente, o coração tem a ver com sentimento, com amor, com paixão. Mas o conceito bíblico de coração é muito mais profundo. Porque quando você, o coraçãozinho que está aí dentro de você, quando você olha para ele, o coração, ele é a sede do nosso ser. Ou seja, aqui tá as nossas afeições, aquilo que nós desejamos, aquilo para qual nós nos encurvamos, nós nos inclinamos. O coração é a sede do ser do homem. O coração é o centro da nossa vida, bem como o nosso intelecto, o nosso pensar, o nosso raciocinar, como as nossas vontades e as nossas emoções. Viu como é algo muito mais abrangente? E por último, o coração é o campo das motivações e da imaginação. Então pense que toda vez que você fizer algo, ou toda vez que você desejar algo, há algo por trás disso. Há uma motivação. E o que vai motivar você a fazer, ou a pensar, ou a qualquer outra coisa, é o seu coração. Se o nosso coração não estiver alinhado com o conhecimento de Deus, ele estará envolto na superficialidade que a idolatria produz. E é por isso que aquele povo estava distante do Senhor. Porque o coração deles já havia sido tomado pela idolatria. E algo muito profundo que o verso 4, a parte B do verso 4 diz, Oséias está dizendo, seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora, ou seja, o amor daquele povo não era nada, era algo que vai embora. Não era algo sólido. E, Senhor, que o nosso amor não seja assim. O amor da igreja não pode ser assim. O seu amor por Deus e pela obra de Cristo não pode ser como essa neblina. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos atentar para as verdades das Escrituras. Irmãos, a idolatria ela faz com que as nossas afeições, os nossos desejos, eles sejam supridos por aquilo que o pecado gera. E então, nós vamos fazendo várias aglomerações de desejos impuros e vamos alimentando aquilo. A idolatria, ela faz toda a nossa vontade, toda a nossa existência caminhar para um grande distanciamento da revelação divina. É o que aconteceu com o povo de Israel. Oséias disse de forma muito clara sobre a importância do conhecimento, e então, de repente, esse povo, ele se afasta, ele rejeita o conhecimento do Senhor. Mas não pense que é só Israel que foi sujeito a isso, eu e você. Nós somos os sujeitos a isso. Nós somos sujeitos a nos distanciarmos da revelação do Senhor. E toda a motivação do nosso coração, ela visa a soberba e o orgulho que um coração idólatra projeta. O que o seu coração tem projetado? O que você tem permitido? Quais têm sido as motivações dos nossos corações, irmãos? E algo que o Senhor falou tão
profundamente comigo é que um coração que rejeita o conhecimento de Deus é um coração que se torna templo de idolatria. A igreja do Senhor não pode se tornar esse templo. Os nossos corações não podem ser templos de idolatria. Então nós temos 3 aprendizados com a idolatria de Israel. Ou seja, nós aprendemos que, primeiro, a desobediência levou Israel para longe dos projetos que Deus tinha para essa nação. E no capítulo 11, do verso 4, diz que, a respeito daquilo que Deus havia fazendo com o seu povo, diz que eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Então, irmãos, da mesma forma, somos nós quando não nos submetemos à vontade do Senhor e sim às nossas. Nós caímos em desobediência. E sabe o que é o pior? A idolatria não permite você reconhecer a graça de Cristo na sua vida. A graça da redenção. Outro aprendizado é que a idolatria nos distancia do conhecimento de Deus. E isso foi algo que eu enfatizei. Ou seja, a idolatria, ela te distancia de tal forma que ela não permite que você caia no arrependimento. Olha o quanto isso é frustrante, o quanto isso é pesado. Porque nós precisamos nos arrependermos todos os dias. E então, ela te cega. E algo que o Senhor também falou no meu coração é que a idolatria, ela pode te distanciar do caminho do Senhor e pode não te permitir reconhecer que você precisa se arrepender. Mas o conhecimento de Deus é o que derruba a idolatria presente no coração do homem. E em terceira coisa que nós aprendemos é que a idolatria projetou na nação de Israel uma falsa autonomia. E eu acho muito engraçado a citação que Oséias faz no verso 7, porque ele está dizendo, na cidade de Adão, eles quebraram a aliança. E todo crente sabe do que Oséias estava falando aqui. E para nós nos relembrarmos, Gênesis 3:5 diz: Deus sabe que, no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês serão como Deus. Esse foi o desejo do coração do homem. Nós queremos ser como Deus. E isso faz um estrago, irmãos, nas nossas vidas. E quando nós falamos de idolatria, pode ser uma visão que eu tenho. É algo que eu acho. Eu acho que no meio de nós cristãos, a idolatria ela passa despercebido muito. Sabe por quê? Um certo teólogo, ele diz que um ídolo na mente é tão ofensivo a Deus quanto um ídolo na mão. E então, quando nós pensamos sobre idolatria, Larissa, eu não sou idólatra, não. Eu vou idolatrar o quê? Imagem? Esculpida? Não. Imagens de qualquer coisa. Nós queremos fugir disso. E então nós achamos que aquilo, o lugar onde o Senhor deve estar, quando nós ocupamos o lugar onde o Senhor deve estar com outras coisas, nós achamos que a idolatria é apenas algo que está na mão, que outras religiões fazem.
Mas o Evangelho, irmãos, o Evangelho, ele vai além disso. E realmente, isso que o Senhor falou no meu coração foi algo que me confrontou muito. Eu até pensei em colocar no sermão exemplos de ídolos, mas você sabe quais têm sido os ídolos do seu coração. E eu não preciso aqui na frente citar, para você se encaixar em algum, porque no meu coração tem vários. E algo que nós vemos no início das Escrituras, algo tão belo do Senhor, uma verdade tão linda, é que a definição que Deus dá ao homem nas Escrituras é a definição que nos coloca na rota da adoração. Então, a definição que Deus dá para você, Kathleen, e para você, Rafa, é uma definição que te coloca no caminho da adoração, para adorar a Ele. Ela te mostra a sua essência, a sua origem. E é por isso que a idolatria é tão desumana. Porque a idolatria nos tira a definição original. A idolatria nos deforma de certa forma, irmãos. Ela nos faz colocar... E então, quando eu lembrei disso, quero que você lembre de Abraão. A idolatria, irmãos, ela nos faz colocar todas as estrelas do firmamento, todas as estrelas, numa caixinha de sapato. A idolatria projeta isso em nossos corações. Mas, como eu disse, nós vemos graça, a graça de Cristo presente em Oséias. O povo havia rejeitado o conhecimento, mas a graça continua ali. A graça é o presente que nos humilha, irmãos. E é ela que diz para você que você não te é suficiente. Aquele povo não enxergava a graça. Aquele povo, muito menos, não queria se arrepender. Porque quando nós nos arrependemos, quando nós entendemos e desfrutamos da graça de Cristo, eu sei quem eu sou. Eu sei que eu não sou suficiente para mim mesma e eu estou longe de ser. Você não te é suficiente para si mesmo. Da mesma forma que a idolatria tirou Israel naquele momento do projeto de Deus, e nós sabemos que Israel era a nação escolhida do Senhor. O Senhor tinha planos, o Senhor tinha projetos para aquele povo. Mas aquele povo, ele rejeitou o conhecimento do Senhor. Então, da mesma forma que a idolatria, ela tira Israel dessa visão do projeto que Deus tinha para eles, a idolatria, ela mancha a nossa identidade, no sentido de que você não consegue se enxergar. Tira a nossa identidade de filhos que adoram ao Pai. Então, algo que nós entendemos aqui, o louvor pode vir à frente, é que a idolatria, ela é desumana demais. A idolatria, ela nos leva a caminhos distantes do Senhor. Eu acredito que, pelo menos eu sou assim, irmãos. Eu já me peguei em momentos que eu falava, Senhor, mas a sua graça, eu não mereço a sua graça. Eu não mereço, Deus. Mas eu a reconheço. É muito diferente de você nem a enxergar. Então eu queria que você se colocasse em pé. As irmãs que estão aqui no templo e as que estão em suas casas, nós estamos partindo para o encerramento. E eu não sei em que área o Senhor falou na sua vida. Eu não sei se você se vê assim como eu, mas o Senhor é grande em misericórdia e graça, e a beleza nele. O nosso Deus é grande porque, ai de nós, ai de mim, Senhor, eu não mereço.
se depender do meu coração, eu não vou escolher estar aqui. Eu não vou querer escolher ensinar a sua palavra e ler a sua palavra e compartilhar da sua palavra. Mas não é sobre nós, irmãos. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre quem Cristo é. É sobre aquele reino que a Kathleen iniciou falando. Festa nessa terra por meio de Cristo. Então essa canção dela é a última chance. Nós iremos cantar para encerramento, mas que nós venhamos nela nos lembrarmos do nosso Deus grandioso. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero ser do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Senhor, Se tiver que gritar, eu gritarei. É que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua, a minha vida.
Espírito Santo nos lembre todos os dias de nos arrependermos dos nossos pecados e de nos voltarmos a Ele e ao seu conhecimento. Nós temos um pedido de oração aqui sobre a vida da irmã Rosilene, pela sua família. Nós estaremos orando por essa família, crendo que o Senhor irá reverter. E crendo que nós servimos a um Deus de milagre, a um Deus de provisão, mas a um Deus soberano, porque nós cantamos isso aqui. Feche os seus olhos. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, porque Tu és grande. Nós te louvamos porque em Ti há beleza e em Ti há perdão para os nossos pecados. Ó Senhor, que o nosso coração possa se voltar dia após dia para o Seu conhecimento, que não venhamos nos distanciarmos de Ti e das Suas verdades. Deus, que o nosso coração idólatra, Senhor, caia por terra, que os nossos olhos se voltem para Ti. E nós cremos no Senhor, cremos na autoridade que há em Ti e na Sua palavra revelada aos nossos corações. Por isso nós oramos em especial pela vida da irmã Rosilene, Senhor, e por toda a sua casa, por toda a sua família, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, mantê-los em segurança. Senhor, que toda suspeita, Pai, ó Senhor, que a Sua verdade seja manifesta na vida da sua filha, porque em Ti eles podem encontrar cura, Senhor, e aquilo que eles tanto precisam, o Senhor é a resposta. E Deus, nós Te pedimos que o Seu cuidado, Senhor, seja derramado sobre a vida da nossa irmã. Assim, Senhor, nós Te pedimos que o Seu cuidado, que o Seu amor, que as Suas bênçãos sejam derramadas na vida dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão acompanhando. Pai, nós clamamos a Ti crendo, ó Deus, que o Senhor é bom, que o Senhor é o autor e consumador da nossa vida e da nossa história. Por isso as nossas vidas estão nas Suas mãos. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Irmãos, Deus os abençoe. Nós encerramos por aqui, lembrando, nós temos os nossos cultos também, sendo transmitido nos finais de semana, todo sábado e domingo a partir das 4 horas. E não há nada melhor do que nós ouvirmos sobre a palavra do Senhor e aquilo que ela tem para acrescentar e para fazer em nossas vidas. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a Tua vida, Jesus.